Olá, professores! Sejam bem-vindos ao nosso quarto vídeo deste produto educacional, Uso de videoaula na prática pedagógica. O tema desse vídeo é o planejamento e a estruturação de uma videoaula. A intenção é entender como se estrutura uma videoaula e, principalmente, essa importante ferramenta do planejar, né? Seja nossas aulas em sala de aula, ao vivo, presencial, como as aulas, videoaulas gravadas, elas precisam ser planejadas para que nós tenhamos uma seleção, né, de modos e de conteúdos que sejam de fato relevantes para o nosso aluno. E aí nós temos essa seleção desses objetos de aprendizagem. Nós temos uma ferramenta conhecida como Smart que vai trazer esses pontos específico, mensurável, alcançáveis, relevantes e o prazo definido. E quais seriam esses? Né? O específico seria o redefinir o objeto para que seja claro e específico sobre o que eu quero alcançar naquela aula. O mensurável, ele já vai definir critérios mais claros que permitem medir o processo de direção desse objeto. Qual a direção que eu pretendo para esse objeto da aprendizagem? Então, quais critérios eu tenho ali? Os alcançáveis, né, verifica-se se o objeto ele é realista e se de fato ele é alcançável dentro dessa circunstância. Se eu pretendo fazer uma aula sobre acentuação, gravar, quais regras eu vou trazer primeiro? Né, um exemplo. Quais regras eu posso trazer? Quais exemplos ficam mais claros? Então, o que de fato pode ser alcançado nessa minha videoaula? Nós temos os relevantes, que eu vou certificar se o objeto de aprendizagem, de fato, ele seja relevante, ele seja alinhado, que ele tenha essa meta, essas prioridades, com essa intenção educacional, com essa dentro do que eu espero que esse aluno aprenda no ensino da língua portuguesa. E também nós temos o prazo definido, que qual prazo eu busco nesse processo, nesse objeto de aprendizagem, qual eu quero alcançar dentro desse objeto. Então, é uma série de aulas de 3, 4 aulas, no caso, como eu tenho no exemplo de que eu vou chegar na estante, videoaulas, quantas eu posso dividir, quantas videoaulas para que não fique cansado, não fique pesado para o nosso aluno. Então, criar um prazo, estabelecer um prazo, para que até esse objetivo também seja alcançado e que esse aluno, esse estudante, ele consiga assistir e entender nossas aulas aí. Então, a videoaula ela vai ter uma estrutura muito parecida com o que nós temos em sala de aula, só que ela divide-se, né, entre a apresentação desse tema. Se vocês perceberem, eu sempre inicio falando do que vai se tratar desse vídeo. Eu vou desenvolver de forma mais breve e objetiva possível o que eu quero passar nessa videoaula e concluir sempre chamando esse discente, esse aluno, para o aprofundamento desse conteúdo, que essa videoaula, ela é algo que eu pretendo, eu desejo alcançar, levar para o meu aluno de diferente, de um conteúdo a mais, de um aprofundamento da discussão, mas sempre existe essa possibilidade de aprofundar, de discutir sempre cada vez mais. Então é bom sempre fechar essa aula chamando esse aluno. Então, se vocês perceberem esse percurso dessas 3 outras aulas que nós já tivemos, esses vídeos, eu trato isso, eu apresento o que esse vídeo vai tratar, eu tento levar o conteúdo de forma breve, rápida, objetiva e eu sempre concluo chamando você, professor, para ir levar esse conhecimento dessa aula para a sua didática, para a sua prática. E aí, como selecionar? Dentro do vastos conteúdos que nós temos da língua portuguesa, qual eu seleciono, qual eu acredito ser o bacana para levar para o meu aluno em formato de videoaula. Né? Então, eu vou primeiro pensar qual é
conteúdo, dentro do conteúdo fazer recortes, porque a gente sabe que a língua portuguesa ela tem uma vasta quantidade de regras, de exceções. Então, assim, eu preciso fazer recortes, eu preciso selecionar e organizar esses conteúdos, né? E aí identificar quais os principais pontos a ser levado para o aluno de uma forma bem clara, bem lógica e seguindo uma sequência coesa desse conteúdo. Eu trago aqui uma experiência exitosa minha também, desse meu percurso como professora de língua portuguesa. No período da pandemia, eu fui, né, como muitos colegas meus, levada a gravar aulas, videoaulas, e não só, eu não quis utilizar material pronto na internet, eu quis criar as minhas próprias videoaulas. E eu montei esse canal no YouTube, Linguagens, podem me seguir lá. é, e eu trouxe várias aulas de redação, de gramática e depois de literatura também, uma seleção de aulas, tanto para o espaço privado que eu dava aula naquele período, como para o espaço público. Aqui é um exemplo de uma aula, de uma videoaula que eu criei, que foi o tema, era O Cidadão de Papel de Gilbert Einstein, que é um livro. Isso é um repertório sociocultural para utilização nas redações, no texto dissertativo argumentativo. Dá para observar também aí a quantidade de vídeos que eu tenho vários vídeos. E esse foi um vídeo que atingiu 14 mil visualizações no YouTube. Eu tenho mais de 1000 curtidas, então eu elejo esse vídeo como uma experiência exitosa minha de uso da videoaula. Então, é um tema interessante, eu trago pontos importantes do livro, eu não desenvolvo o livro inteiro, só mais o que interessa para o aluno colocar na redação. E a partir daí eu trago ainda trechozinhos e formas como o aluno deve aplicar. Convido você para assistir essa videoaula, é muito bacana, aqui no meu canal do YouTube. Então, encerramos mais uma aula, mais um vídeo deste nosso produto educacional. E agora é sua vez. Aplique tudo que você está vendo aqui, grave sua videoaula, tá? E leve para os seus alunos também. Você, lá no celularzinho dele, no computador, no tablet. Tenho certeza que ele vai adorar. Me siga. Espero você na próxima videoaula.